Agonia e desespero dos reféns no 8º dia da rebelião de presos da Bahia. Um bombeiro vira herói ao salvar o santo sudário de um incêndio na Catedral de Turim. Bombas e orações na visita histórica do Papa a Sarajevo. Um banquete com carne de leão acaba em protesto nos Estados Unidos. Palmeiras ganha e mantém a invencibilidade no Campeonato Paulista. Campeão do mundo no campo, o técnico Zagallo quer vencer também nas pistas. Rubinho Barrichello larga na 3ª fila no Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1. Veja agora no Jornal Nacional. O desespero dos reféns na rebelião do presídio de Vitória da Conquista, na Bahia. Depois de 8 dias, as negociações entre a polícia e os amotinados continuam no impasse. O segundo refém libertado saiu pelo fundo do presídio. Desceu pela escada o muro de 8 metros. Helder Giovanni, de 28 anos, é evangélico e passou mais de 150 horas sendo ameaçado pelos amotinados. Depois da libertação de Helder, a polícia autorizou a soltura de Cleide Germano. Ela é mulher de Idalmir dos Santos, um dos chefes do bando, e também estava amotinada. Foi presa, acusada de fazer parte da quadrilha, mas nada ficou provado. Em liberdade, Cleide tentou convencer o marido a se entregar. Não conseguiu. A tática é reforçar a pressão, agora também pelo ar. Com o helicóptero sobrevoando o presídio, a polícia quer continuar assustando os bandidos. Para fugir, os bandidos fizeram uma nova proposta. Querem levar 2 carros, 2 revólveres e 2 dos 6 reféns. A polícia concorda com os carros, mas só libera um dos reféns. As armas, nem pensar. O impasse aumentou a tensão. A agente do presídio, Kátia Porto, única mulher entre os reféns, se desespera. Enterrado no Rio, o bicheiro Castor de Andrade, o filho mais velho do contraventor, denuncia que logo após a sua morte, a ex-mulher de Castor saqueou o apartamento dele. Ana Cristina Moreira Bastos e Castor de Andrade viveram juntos durante 17 anos e tiveram 2 filhos. Há 3 meses, ela estava internada numa clínica de emagrecimento em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo o filho de Castor, Paulo de Andrade, Ana Cristina teria vindo ao Rio ontem à noite, arrombado o cofre do bicheiro e levado R$65 mil, joias e documentos, além de 40 fitas de vídeo, 2 televisões e 2 telefones celulares. Segundo a família, o roubo aconteceu durante o velório. O corpo de Castor de Andrade foi enterrado no final da tarde. Um bombeiro italiano vira herói depois de salvar o santo sudário de um incêndio. A Catedral de Turim estava passando por um delicado e caro processo de restauração. O incêndio, que pode ter sido provocado por um curto-circuito, consumiu a igreja durante 4 horas. Mas o drama do lado de fora para controlar o fogo era pequeno diante do desespero deste bombeiro para salvar o santo sudário. Com golpes de marreta, Mário Trematori tentava vencer as 2 camadas de vidro à prova de bala que protegiam o sudário, guardado na catedral há 300 anos. O bombeiro disse que rezou a Deus pedindo a força para quebrar o vidro. Ele conseguiu. Cientistas ingleses, suíços e americanos dizem que o sudário tem apenas 700 anos de idade. Mas a luta para salvá-lo foi mais um sinal de que muitos católicos e historiadores acreditam que ele seja o manto que cobriu o corpo de Cristo depois da crucificação. No começo da tarde, o cardeal de Turim disse que foi um milagre a retirada do sudário da catedral em chamas. O bombeiro herói Mário Trematori, que passou o dia em observação num hospital de Turim, recebeu no fim da tarde um fax do Vaticano dando os parabéns pela sua coragem e determinação. E um convite: receber a bênção do Papa no começo do mês que vem. O Papa João Paulo II visita Sarajevo, a cidade que foi o símbolo da guerra na Bósnia. Hoje de manhã, a polícia desativou 23 bombas no caminho em que o Papa iria passar.
As bombas foram encontradas debaixo de uma ponte e estavam ligadas a um detonador de controle remoto. João Paulo II desembarcou algumas horas depois. O Papa disse que é hora de perdoar e esquecer os desejos de vingança. Em 94, durante a guerra que matou 200 mil pessoas, o Papa cancelou uma viagem a Sarajevo por falta de segurança. Em instantes, a ginástica debaixo d'água. E a batalha na justiça americana por causa dos danos causados pelo fumo. Tô louca por um hambúrguer. E eu um cachorro quente. E eu que não posso nem pensar nessas coisas. E se for um hambúrguer de Chester? Cachorro quente de Chester. Chester? Linha Chester Perdigão. Você ganha no sabor e na saúde. Tá vendo? Assim a gula não é pecado. Lógico, tem menos calorias. Chester já é o exercício que eu mais gosto. Linha Chester Perdigão. Mais sabor, menos calorias. Imed Excellence é importante pra mim? É a coloração que eu adoro. Imed Excellence de L'Oréal é a única coloração que protege e colore ao mesmo tempo. Sua textura creme, autoprotetora, deixa os cabelos macios, saudáveis e brilhantes. Não escorre e realmente cobre os brancos com uma cor rica, luminosa e duradoura. É tudo o que eu queria. Imed Excellence Creme de L'Oréal, porque eu mereço. Apertou! Vem pra Espásio! Vem pra Espásio! Com as melhores taxas e condições especiais da Espásio, o seu dinheiro dá e sobra. Traga a sua opção de pagamento e venha fechar um super negócio na Espásio. Entre novos e usados, um grande espaço para você escolher o seu Fiat. Espásio! 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 No trevo da Imigrantes com a Avenida CUPC. O espaço reservado para você comprar o seu Fiat é na Espásio. É claro! Neste centro de alta tecnologia, os técnicos da Intel fazem o processador Pentium. Mas, ao lado, outros técnicos estão fazendo uma coisa nova. Processador Pentium com tecnologia MMX. Só a Intel para criar algo assim. Para nós é tecnologia. Para vocês é diversão. Um exercício criado para a reabilitação de feridos de guerra ganha cada vez mais seguidores no Brasil. É a corrida debaixo d'água. Quem faz exercícios assim elimina 90% do impacto sobre pés, pernas e articulações. E o impacto chega a zero quando a hidroginástica vai ainda mais fundo. Vai lá, chuta, volta chutando bem a perna com o braço parado. O cinto garante a flutuação. O equilíbrio se aprende. A pessoa, para fazer esse tipo de coisa, tem que ter um nível de equilíbrio, de coordenação bastante razoável. E um fator emocional, que é o fato de ir para uma piscina que não dá pé. Tem que mostrar para o aluno que o material é confiável, que o cinturão é confiável e que ele pode fazer sim. É claro que a distância percorrida neste tipo de Cooper é sempre bem menor. Mas estudos mostram que o esforço e o resultado do exercício são os mesmos. E o prazer muito maior, segundo os praticantes. A sensação é de você estar no ar. Muito indicada para idosos, gestantes e para quem tem excesso de peso, a Deep Run, ou corrida no fundo em português, também é ideal para acidentados. A técnica foi criada na década de 80 nos Estados Unidos para reabilitar soldados feridos. Laura, que praticou o balé a vida toda, foi obrigada a parar há 1 ano. Quase perdeu o pé num acidente de carro. Se fosse só o pé, até que a natação resolveria, mas devido ao problema da coluna também eu não podia. Porque aqui você mantém a posição reta, você mantém a posição absolutamente correta, né? Não tem impacto na hora que você entra na água nem nada. Então é mais fácil. O futebol profissional já descobriu esse jeito de suavizar o treinamento e poupar os atletas. Um caso da Copa de 94 é exemplar. Com dores nas costas, o jogador branco não podia ser forçado. Mantido em forma na água, ele nos deu, no gramado, este gol inesquecível. Uma batalha decisiva na guerra do cigarro. O julgamento de um processo movido por uma vítima de câncer do pulmão pode abrir o caminho para indenizações milionárias.
A família de Jean Connor herdou o processo que ela abriu pouco antes de morrer de câncer no pulmão há 2 anos contra o fabricante da marca de cigarros que ela fumava. O processo tenta provar que a indústria sabia há décadas que o cigarro causa câncer e outras doenças e provoca dependência. E se sabia e escondeu a informação, deve pagar uma indenização por fraude. As indústrias se defendem dizendo que não podem ser condenadas por venderem um produto que é legal. Até agora, elas enfrentaram 800 processos e só perderam um. Um homem com câncer no pulmão ganhou uma indenização de 750 mil dólares. Nos Estados Unidos, é proibido fumar em praticamente todo lugar. No passado, se vendia a imagem glamurosa do cigarro na TV. Life gives you the light smoke. Hoje, os anúncios na TV são proibidos. O resultado desse julgamento pode marcar uma virada judicial. Outros 300 processos estão na justiça. A perspectiva de indenizações milionárias movimenta os advogados mais bem pagos do país. De um lado, os das empresas, que gastam por ano 600 milhões de dólares para se defenderem. Do outro, quase 200 escritórios de advocacia que se especializaram em processar os fabricantes de cigarros. As cidades de Nova York e Los Angeles e 23 estados estão processando as empresas para receber de volta o dinheiro que gastam com o tratamento médico de fumantes. Só o estado da Flórida quer receber 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Exclusivo no Fantástico. Milton Nascimento fala sobre sua misteriosa doença e a perda de peso. Em entrevista à repórter Glória Maria, o cantor, agora com aparência mais saudável, recorda o período tumultuado por que passou. Inseguro com a própria saúde, se viu objeto de boatos e insinuações. Eu nunca sofri tanto, né? Foi uma coisa muito terrível. E o Fantástico destaca também um alerta aos pais. Como crianças inocentes podem ser enganadas pela conversa de estranhos. Se você não me ajudar, não vou encontrá-la nunca, né? Loucura das ruas de São Paulo. A vida acelerada dos motoboys. Tô doido mesmo. E um mergulho do outro lado do mundo. As belezas exóticas do litoral da Nova Zelândia. Em instantes, presidente Fernando Henrique critica o limite maior para o salário dos políticos. E o porto do Rio Amazonas, por onde vai ser exportada a soja do Centro-Oeste. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e passa num doce balanço, é a número 1. Número 1. Olha. Não sei se você reparou, mas já estão circulando as notas de 1, 5 e 10 reais modificadas. Elas têm papel mais fino, a marca d'água mudou para a bandeira nacional. As de 1 e 5 não tem mais o fio de segurança. E a de R$1 está mais lisa no lado do beija-flor. Se não reparou, tudo bem. O importante é que você vai perceber que com essas mudanças vai ficar mais difícil falsificar as notas brasileiras. Mudanças nas notas de 1, 5 e 10 reais. É só olhar para ver que nosso dinheiro está ainda mais confiável. Me fala, eu quero saber, que novidade é essa de Itavema Plus? Ah, são carros seminovos que você pode comprar até no escuro. No escuro? É, carros de todas as marcas revisados em mais de 150 itens. Mentira! Verdade! E se você não gostar, você pode trocar ou devolver o seu carro em até 3 dias. Mentira! Verdade! Seminovos Itavema Plus. Você pode acreditar. E aí, vamos lá na Itavema Plus? Eu? Não. Nos Estados Unidos, a Justiça da Califórnia confirma a lei que propõe o fim dos programas para dar garantias às chamadas minorias. Segundo dirigentes do movimento negro, em vez de ajudá-los, as leis de proteção racial incentivam o racismo. No Brasil, uma iniciativa no sentido oposto. Representantes do movimento negro apoiam leis que criam cotas para garantir a presença de negros em propaganda. O Movimento Negro da Bahia denunciou 10 agências de publicidade na Promotoria de Justiça. Os negros exigem o cumprimento de um artigo da Constituição baiana em vigor há 8 anos. A lei diz que sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de 2 pessoas,
será assegurada a inclusão de uma da raça negra. Nós estamos cansados de ver propagandas de sabonete, de pasta de dente, de shampoo e outros produtos representados exclusivamente por brancos. As agências alegam que os negros querem estabelecer a cota racial da propaganda. Uma legislação querer corrigir ou querer, por exemplo, estabelecer um processo forçado para isso é uma atitude racista, é uma atitude de gueto, é uma atitude discriminatória. Aqui no Rio de Janeiro, uma lei também obriga a inclusão de negros em material publicitário. Aprovada há quase 2 anos, ela se limita a regulamentar a publicidade da prefeitura. No mínimo 40% dos modelos e artistas, segundo o texto da lei, devem ser da raça negra. As leis do Rio e da Bahia dividem opiniões. Garantir uma fatia do mercado para os negros é uma forma de combater ou estimular o racismo. A ideia da lei me parece que é uma ideia de democratização e pluralização, ao contrário de ser racista. Você fazer uma lei sobre isso é que não tem muito sentido, né? Porque ou se está de acordo com isso, e não precisa lei, ou não se está de acordo e aí a lei não vai marchar, né? Eu acho que isso é quase uma violência, porque nós somos todos misturados. Como é que pode se fazer a diferença quem é preto e quem é branco? Eu acho que nessa lei não deve resultar em nada. A CPI dos precatórios quebrou o sigilo telefônico do gabinete da diretoria da dívida pública do Banco Central. Entre 95 e 96, o cargo foi ocupado por Alquimar Moura e Paolo Zaguin. Eles foram chefes de Jairo da Cruz Ferreira, acusado de facilitar a emissão de títulos públicos. O Banco Central se antecipa à CPI e envia nos próximos dias ao Ministério Público denúncia contra as corretoras Perfil e Split e a distribuidora Negocial por crime do colarinho branco. Segundo o BC, elas desviaram para fora do país 109 milhões de reais. O presidente Fernando Henrique Cardoso critica o privilégio salarial que o Congresso pode criar na reforma administrativa. O alvo é o chamado extrateto, que excluiria parlamentares e ocupantes de cargos de confiança do novo limite salarial. Essa exceção foi fruto de um acordo entre o Palácio do Planalto e lideranças no Congresso. A visita à Amazônia serviu para o presidente insistir na pregação. A sociedade não quer um teto maior do que o de R$ 10.800 de salário para o funcionalismo público. Propõe a manutenção da ideia original de reforma administrativa, e não a que foi aprovada em primeiro turno pelo Congresso, fixando um extrateto de R$ 20.600, inclusive para os próprios parlamentares. Eu prefiro a emenda como ela está, quer dizer, o teto como um teto absoluto. Eu vejo que há, e entendo as razões, uma celeuma grande a respeito do chamado extrateto. Não há extrateto e não deve haver extrateto. Há momentos em que a opinião pública deve prevalecer. A proposta do governo é a proposta do relator Moreira Franco. Eu não posso ir além disso. O resto é uma questão de decisão do Congresso Nacional. O presidente falou também sobre as críticas do bispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida, à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Eu não entendo de Vale, eu acho que o Dom Luciano entende menos que eu. Em Itacoatiara, a 300 quilômetros de Manaus, o presidente inaugurou o Porto Graneleiro para exportação de grãos. Agora, a soja produzida na região centro-oeste pode vir de barco através dos rios Madeira e Amazonas. Uma barca graneleira transporta a carga de 72 caminhões. O frete fica 30% mais barato e o preço da soja tipo exportação também cai. É uma aposta no atalho do rio Amazonas para ganhar competitividade no mercado internacional. Esse novo caminho hidroviário para a soja através da Amazônia é o assunto do Globo Rural, que vai ao ar amanhã às 8h30 da manhã. Um domingo de sol na maior parte do país. Veja na previsão do tempo. Poucas nuvens estão sobre o centro-sul do país. Uma frente fria avança para o oceano e amanhã passa perto do litoral fluminense sem mudar muito o tempo do estado. Do Vale do Itajaí até o leste paulista, o dia começa nublado, mas o sol aparece ainda pela manhã. Áreas de instabilidade deixam o tempo chuvoso na maior parte da região norte. E nas outras áreas, chuva só à tarde. A mínima na madrugada cai até 16 graus em São Paulo e 15 em Brasília. A máxima chega a 28 em Belo Horizonte e 30 graus em Salvador. Daqui a pouco, o Palmeiras vence e segue invicto no Campeonato Paulista. E o técnico Zagallo mostra habilidade em outro campo. Me fala,
Eu quero saber, que novidade é essa de Itavema Plus? Ah, são carros seminovos que você pode comprar até no escuro. No escuro? É, carros de todas as marcas revisados em mais de 150 itens. Mentira! Verdade! E se você não gostar, você pode trocar ou devolver o seu carro em até 3 dias. Mentira! Verdade! Seminovos Itavema Plus. Você pode acreditar. E aí, vamos lá na Itavema Plus? Eu? Não. Você me faz tão bem, só com você eu fico bem. Viver sem medo de ser feliz. Becel é rica em pólen saturados que ajudam a manter baixas as taxas de colesterol. Agora com mais vitamina E. Você me faz tão bem. Becel, a maneira mais gostosa de controlar o colesterol. Sabe onde ela vai passar este fim de semana? Fiesta. Scott. E o novo Ford Ka. A Caltabiano tem toda a linha Ford a partir de apenas 15% de entrada. Financiamento em 36 meses. E o mais incrível, juros de apenas 1,49% ao mês. Mas é só na Caltabiano. E é só nesse fim de semana. Futebol 97, oferecimento Kaiser, Ômega, Coca-Cola, Banco Itaú e Raider. O Atlético Mineiro perde em Minas. O Palmeiras continua como único invicto em São Paulo. Vamos aos gols deste sábado. Palmeiras sem 4 titulares e Mojimirim. Dedimar cobra a falta no canto e Marcos Garça aceita. 1-0. Agora Júnior bate a falta do lado esquerdo. Galeano toca de cabeça. Luizão marca. 2-0 o placar final. O invicto Palmeiras lidera o grupo 1 com 35 pontos ganhos. No Mineirão, Atlético Mineiro e Caldense. Chute de Flávio. Marquinhos desvia e Tafarel fica batido. É o primeiro gol da Caldense. No segundo tempo, Aguinaldo acerta o chute de fora da área. Caldense 2-0. Tem mais. Zezinho na velocidade, ganha da zaga do Atlético e marca o terceiro. Caldense 3, Atlético ainda líder do Campeonato Mineiro 0. Há poucos dias de mais uma convocação, o técnico Zagallo relaxa. Sem perder o ritmo da dança, ele busca um líder para comandar a seleção brasileira. O tenista em questão é um homem de poucos problemas e muitas razões para viver assim. A gargalhada faz sentido. É de quem dirige o time que lidera o ranking da FIFA, que está classificado para a Copa e que tem o melhor jogador do mundo. Mas pelo menos num aspecto, a seleção perdeu muito desde a Copa dos Estados Unidos. É importante você ter dentro do grupo, dentro de campo, uma pessoa que critique e fale nos momentos certos. Essa liderança, de fato, faltou. Aquela seleção tinha jogadores experientes, de personalidade forte e um capitão de cara enfesada e muita autoridade. Sem Dunga, o time perdeu a referência da liderança. Preocupado com isso, Zagallo escalou um candidato a líder. Eu estou colocando o Leonardo como capitão. Um jogador inteligente, de boa cultura. Enfim, ele pode ter uma liderança dentro do grupo. Astros do time como Ronaldo, Romário, Mauro Silva, Giovani quase não falam em campo. Deveriam fazer como Zagallo, na quadra. É jogo pra valer. Deixa! Vamos lá, Cabral, vamos lá. Reação! Há 18 anos, 4 vezes por semana, o treinador se transforma em jogador para manter a forma. Futebol ele não pratica mais. Mas o som da bolinha não é o único que faz Zagallo se mexer. Ah, você tá falando por causa da dança? No condomínio onde mora, Zagallo é um esforçado aluno de dança. Mais uma, mais. 1, 2, 3. Eu tô ainda aprendendo passos, mas dançar de um modo geral eu sei e gosto. 5, 6, 7.
Hoje tem decisão no boxe. A luta entre os americanos Pernell Whitaker e Oscar De La Hoya vale título mundial dos meio-médios. Pernell Whitaker, o atual campeão, é canhoto e está com 33 anos. O desafiante Oscar De La Hoya, de 24, jamais perdeu uma luta. Os dois foram campeões olímpicos e colecionam títulos mundiais. A luta vai ser em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a Rede Globo mostra a luta logo depois da sessão de gala. E amanhã, no Esporte Espetacular, que começa às 9h30, o destaque é o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia. No confronto entre paulistas e mineiros, craques como Casagrande, Vladimir, Nelinho e Paulo Isidoro. Veja a seguir, cardápio à base de carne de leão provoca protesto nos Estados Unidos. Pássaros voltam à reserva ameaçada por uma represa. Das 8 da manhã às 6 da tarde, a paixão do Brasil é o trabalho. Mas depois disto, a paixão do Brasil é a Antártica. Mais bonita e mais gostosa. Vambora, vambora. Tá na hora de uma Antártica. Pede uma Antártica gelada. Eu quero a melhor, eu quero Antártica. Time de futsal Topper. Os exterminadores das quadras. Dominator. Protolis. Topper do Jackson. Invictor 2 e Topper do Douglas. Hasta la vista, baby. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus Christ, oh, God. Oh, happy day! Yeah, que você me roubou um beijo, mãe! Calma, se for por isso eu devolvo, hein? All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Só a Antártica tem a fórmula. Por ano, os nossos refrigeradores fazem tanto gelo quanto meio continente da Antártida. As lavadoras da Electrolux lavam o equivalente a um rio Amazonas. Os nossos fogões esquentam o mesmo que um deserto do Saara. As nossas secadoras secam uma catarata do Niágara. Por isso, a Electrolux é líder mundial em eletrodomésticos. Fórmula 1 97. Oferecimento Electrolux. Cerveja Antártica. Topper. All Day. E Guaraná Antártica. O cardápio de um restaurante provoca polêmica e protestos nos Estados Unidos. Prato do dia, carne de leão. Eles vestiram roupa de gala para saborear a carne de um rei e não se importaram com a indignação dos manifestantes. Nem se comoveram com a seriedade da criança vestida de leão. Na troca de ofensas em frente ao restaurante, onde o estranho jantar iria acontecer, jogaram suco de tomate no peito do homem que enfrentou o protesto. Vim para defender o direito de se degustar carnes exóticas. Este respondeu num ataque pessoal. Se ele, o homem, fosse servido numa bandeja, perderia a barriga. A polícia afastou o povo da porta e as vaias continuaram, quebrando o silêncio da pequena La Jolla, a 200 quilômetros de Los Angeles. Aqui é terra de gente muito rica, que não tem mais o que procurar. O maître não quis contar de onde veio a carne. Na tarde seguinte, com medo de que o indigesto cardápio se repetisse, novo protesto. Pelo jeito, o barulho não foi em vão. Boycott, top of the
O restaurante soltou uma nota dizendo que esta foi a primeira vez que serviu leões para o jantar e que também foi a última. Uma ave criada em cativeiro ganha a liberdade na hidrelétrica da represa de Paraibuna, interior de São Paulo. É o 1000º pássaro solto na área, no projeto para repovoar a reserva ameaçada pela usina. No Brasil, quase toda a energia vem de usinas hidrelétricas, mas o conforto custa caro à natureza. A usina hidrelétrica de Paraibuna, por exemplo, foi inaugurada 20 anos atrás aqui no Vale do Paraíba, a 140 quilômetros de São Paulo. Ela produz energia suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 200 mil habitantes. Mas para que isso seja possível, foi preciso inundar mais de 200 quilômetros quadrados de área. Aqui, debaixo de uma lâmina de cerca de 100 metros de água, estão hoje antigas fazendas de gado leiteiro. Mas foi por água abaixo aqui em Paraibuna também uma importante parcela da Mata Atlântica brasileira, uma das florestas mais ameaçadas de todo o planeta. Expulsos pela água, nambus, jacus, macucos viraram relíquias vivas nas jaulas à margem da represa. A dona desta e de outras 21 hidrelétricas paulistas, a CESP, é responsável por 20% do abastecimento do país. Gasta 20 milhões de reais por ano para reduzir o estrago ambiental causado pelas barragens. A conta inclui até alguém para se entender com os pássaros. Praticamente, né? Praticamente a gente conversa com as aves, porque eu sei quando ela está com filhote, através disso aqui eu sei quando ela está com filhote, sei quando é um macho, quando é uma fêmea. O senhor ajuda eles a namorar? Também. Este jacu-guaçu, que saiu da gaiola, foi a 1000ª ave devolvida às matas de Paraibuna. Mas o gesto simbólico pouco resolve. Se a gente não começar a economizar energia seriamente, no futuro, o único canto por aqui será a imitação. Rubens Barrichello consegue o 5º melhor tempo e larga na 3ª fila do Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1. No treino oficial de hoje, as Williams deram mais um show. Williams em primeiro, Williams em segundo. Villeneuve na frente, Frentzen logo atrás. Tudo dentro do esperado. Não para Pedro Paulo Diniz. Ainda com problemas na sua Arrows, ele ficou em último. O que não é nada comum é uma equipe, na sua 3ª corrida na Fórmula 1, conquistar um lugar na 3ª fila na largada. Façanha de Rubens Barrichello. O relógio do tempo em que ele ficava lá atrás no grid já não serve mais. Jack Stewart, dono da equipe, brinca e explica. Perdi meu relógio de ouro para o Rubinho. Ele ficou entre os 7 primeiros no treino classificatório. Perdi uma aposta. Sou um pobre escocês, não tenho como comprar outro. Estou muito chateado. Faz graça e abre um sorriso. O brasileiro ficou em 5º lugar, na frente das McLaren, Benetton, das Jordan e até da Ferrari de Ed Irvine. Um resultado considerado fantástico por todos. Uma colocação que deixa Rubinho muito animado. Vamos deixar a festa para depois, porque eu acho que o mais importante de tudo é a durabilidade. Tentar acabar a prova. Mas acabando, largando em 5º, com os pneus que eu tenho, de repente querendo fazer uma parada a menos do que os outros, a gente só pode ir para sambadinha. As Williams continuam franco favoritas, mas o circuito de Buenos Aires é traiçoeiro. O asfalto liso e as freadas fortes colocam os pilotos sempre muito próximos do erro. Mas essas características favorecem a Rubens Barrichello por seu estilo e pelo conjunto que hoje ele forma com o seu carro. Largando na 3ª fila, talvez consiga na corrida uma façanha ainda maior do que nos treinos deste sábado. Galvão Bueno, Buenos Aires. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio da Argentina amanhã a partir da 1 da tarde. Boa noite. Boa noite. Rede Globo, São Paulo. Assista agora a Indomada. Classificação 12 anos.